Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do nono ano. Nessa primeira aula, a gente vai ter uma introdução a respeito do que foi o regime militar. Para entender o que levou o golpe militar, a gente tem que entender qual era o contexto da época. O que é que estava acontecendo na época para que houvesse um golpe militar, uma intervenção militar. Primeiro de tudo, tivemos a grande desconfiança a respeito de João Goulart. Okay? João Goulart era um presidente ligado à esquerda, ele tinha ido para a China, ele tinha um discurso das reformas de base à força, ou seja, em vez de ser votado pelo Congresso, através de leis pelo Legislativo, João Goulart queria fazer através de decreto, ou seja, de uma maneira que o presidente da República tomasse a frente do processo ao invés do Congresso. Como vocês sabem, caberia o poder legislativo regular as leis que demandariam algum tipo de reforma. Então, quando João Goulart toma para si essa alcunha de querer fazer as reformas de base na marra, na lei ou na marra, e aliado já a desconfiança que se tem sobre João Goulart, dele ser aproximado com o comunismo, dele ter viajado para a China, dele ter sido o vice-presidente do Jânio Quadros, que foi o governo que condecorou ali o Che Guevara. Então, todas essas perspectivas geram uma grande desconfiança. As pessoas não acreditavam nas reformas de base, a maneira ou melhor, não acreditavam que o João Goulart seria a pessoa ideal para promover as reformas de base, certo? Lembrando que sempre tinha aqueles que apoiavam o Goulart e tinham aqueles também que eram contra. Além disso, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma grande crise econômica. O Brasil estava em recessão, como a gente viu. O Brasil vinha de diversos planos econômicos que não deram certos. Plano de crescimento, como você viu, o plano SALT, o plano de metas também não deu certo. Então, tudo isso ajudava a aumentar o sentimento de desconfiança e a insatisfação popular. Além disso, já existe documentação que comprova, aliás, a existência de guerrilhas desde 62, ou seja, já ali, quando o Goulart assumiu, já existia guerrilhas no Brasil. Nesse sentido, o que é que acontece? Existia um grande medo da população em relação ao comunismo. Lembrando que a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer e a gente estava num contexto de Guerra Fria. Ou seja, que a União Soviética estava tentando expandir o comunismo pelo mundo e os Estados Unidos estavam tentando influenciar as outras nações para adotarem regimes liberais, de economia liberal. Então, nesse contexto de Guerra Fria, entre se aproximar da União Soviética e virar socialista ou comunista, e adotar experiências e práticas liberais na economia, havia esse choque. E uma das estratégias que se adotava para aproximação com a União Soviética era a estratégia guerrilheira, que a gente vai ver melhor em outras aulas quando a gente estudar sobre a repressão organizada da ditadura militar, sobre todo o sistema de repressão que foi montado nesse período. Okay? Outra perspectiva, aliás, outro aspecto importante, o apoio popular. A intervenção militar teve um grande apoio popular. Aqui a gente vê uma foto da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que
proporcionalmente foi uma das maiores manifestações populares que já houve no Brasil. Então, era caracterizada por esse apoio popular também. E por último, mas não menos importante, a imprensa. A imprensa criticava muito João Goulart e em alguns casos pedia o basta ao governo dele. Então, temos todos esses ingredientes para compor a crise que levou o golpe militar, que levou a intervenção militar. Okay? Alguns historiadores gostam de separar o que seria a intervenção militar da ditadura militar propriamente dita. Outros historiadores não. Eles gostam de enxergar, pelo menos eu gosto de enxergar isso conforme um único processo. Porém, a gente viu que houve um apoio popular à intervenção militar e houve um apoio popular, aliás, houve um apoio também por parte de setores da imprensa. Hoje, olhando a história do presente, né, olhando como na perspectiva do passado, a gente não consegue entender como as pessoas apoiaram um golpe militar. Mas a gente tem que voltar para a época para entender a mentalidade da época. Então, já havia tido golpes militares no Brasil? Já. A Proclamação da República tinha sido um golpe militar. O início da Era Vargas, como a gente estudou, tinha sido um golpe militar. O Estado Novo tinha sido um golpe militar. O fim da Era Vargas também foi por golpe militar. E teve alguns outros golpes que existem discussões a respeito disso, certo? Bom, se para termos historiográficos é considerado golpe ou não. Mas enfim, o que acontece? Já existia a perspectiva de golpes militares, ok? Isso já fazia parte da memória política das pessoas. A situação está em crise, faz um golpe militar, chama novas eleições. Ou no caso do início da Era Vargas, faz um golpe militar e coloca o presidente que se julgava adequado. Os militares tomavam o poder e depois entregavam, em alguns meses, entregavam o poder nas mãos dos civis. O que é que se esperava de golpe militar, de intervenção militar? Na época, se esperava uma intervenção rápida. Essa intervenção colocaria alguém na presidência para terminar o mandato do João Goulart e convocaria novas eleições. Feito novas eleições, assumiria um novo presidente, fim da intervenção militar. Pelo menos era isso que se esperava à época. Bom, porém o que foi que aconteceu? Dado o golpe militar declarado vaga à presidência da República, assume em primeiro lugar Raniero Mazzini, que passa alguns dias como presidente novamente. A gente já viu que ele foi presidente em algum tempo atrás, certo? Ele volta novamente a ser presidente por alguns dias, presidente do Congresso. Porém, o Comando Supremo da Revolução, ou seja, uma junta de militares que comandava o processo revolucionário, né, que eles chamavam de Revolução de 64, ou seja, comandava a intervenção militar, ele sugeriu, é o que consta, mas a gente sabe que nesse sentido existe uma pressão muito mais forte do que uma mera sugestão, que fosse feita uma nova eleição. Nesse caso, indireta. Então, os deputados elegeram um novo presidente. É interessante notar como Castelo Branco recebeu a grande maioria dos votos. Isso é um indício da forte pressão a qual a Câmara de Deputados estava sob efeito. Ou seja, era uma época de muita incerteza política. Então,
Esse golpe militar, que a princípio seria algo cirúrgico, rápido e convocaria novas eleições diretas, democráticas para o novo presidente, não. Provocou o Congresso para que fizesse eleições indiretas e colocasse lá elegesse um general presidente. São eleições de legitimidade amplamente questionável. Porém, esse é um assunto que a gente vai se aprofundar mais na próxima aula. Ok? Bom, como a gente viu, se esperava uma intervenção militar rápida, porém eles passaram 21 anos no poder. E esses 21 anos foram marcados por diversos atos autoritários, atos que foram diminuindo as liberdades e os direitos civis, até se agravando com graves violações de direitos humanos. Okay? Então, só para a gente ter uma ideia, assim que houve a intervenção militar, foi declarado vaga a presidência da República. Quem assume o presidente na Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzini. Mas logo depois começam os diversos governos de generais presidentes. Toda essa galera aqui é general do Exército. Todos eles. Sem nenhuma exceção. Ok? Então, temos Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Então, ao longo de 21 anos, tivemos aí 5 generais militares. Ok? Mas a gente vai estudar adequadamente cada um deles nas próximas aulas. Outra coisa muito importante também, como eu falei, durante esses 21 anos teve diversos atos autoritários que diminuíram as liberdades civis, os direitos civis. Esses atos são chamados de atos institucionais. O que é isso? Era uma documentação jurídica da época, certo? A qual o presidente decretava algo e aquilo tinha força de lei. Okay? Ao todo, foram um total de 17 atos institucionais. Porém, os que ficaram mais famosos, os que são mais importantes a fim da historiografia, o que cabe mais a estudar, são os 5 primeiros atos institucionais. Eles vão marcando do fim da democracia propriamente dita até uma escalada de regime de exceção, até chegando no AI-5. Ok? Então, temos aí esses 5 atos institucionais que a gente vai detalhar nas próximas aulas, mas lembrando que ao longo dos 21 anos de ditadura militar, foi um total de 17 atos institucionais. Ok? Outro aspecto importante que a gente vai se aprofundar nas próximas aulas é o aspecto do ufanismo e oposição. O ufanismo é um patriotismo exacerbado que foi incentivado durante a ditadura militar, e os aspectos de oposição, como setores que gradualmente foram se afastando da ditadura militar, ou seja, muitos setores apoiaram a intervenção militar, mas na medida que eram instituídos cada vez mais atos institucionais, um regime de autoritarismo e exceção, esses setores foram parando de apoiar os governos militares e indo para a oposição. Então a gente vai estudar também esse processo. Então, temos aí de aspectos de ufanismo um milagre econômico, né? Alguns governos militares tiveram grande sucesso econômico. Temos aspectos de construção de grandes obras também, lembre-se daquela perspectiva do nacional desenvolvimentismo, certo? Ainda é um pouco presente nesse regime. Temos também aí a segurança nacional, que também de fato tem algum aspecto de ufanismo, tudo pelo Brasil. Isso justificou algumas das graves violações dos direitos humanos, justificou na mentalidade deles, certo?
Como aspecto de oposição, a gente vai ter a luta armada, que vai intensificar a atividade de guerrilha durante a ditadura militar. Vai ter também os aspectos da censura e da repressão, que a gente vai se aprofundar também, e alguns aspectos da frente ampla e das lutas democráticas que houve contra a ditadura militar. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é uma introdução ao contexto geral da ditadura militar, certo? Pelo menos do seu início e desenvolvimento. Após a gente estudar isso, a gente vai ver o processo de declínio e redemocratização, ok? Mas nesse primeiro momento, são esses aspectos que eu quero que vocês tenham em mente, ok? Até a próxima aula.